Paz do Senhor, criança. Estou aqui mais uma vez para contar nova história para vocês, criança, como tia Ana prometeu. Criança, a história de hoje fala sobre um profeta. Está escrito aqui na Bíblia, criança. Fala de um profeta que obedecia muito a Deus, né, criança? Aí você me pergunta, que profeta, tia? Profeta é o quê? Profeta, criança, é quando Deus manda uma pessoa falar dele para aquele povo. E, por exemplo, o profeta, Deus diz assim, vá na casa de vocês, criança, e diga assim, criança, não pode desobedecer a mamãe nem a papai, e não pode fazer nada de errado, não é, criança? Então, Deus manda aquele profeta ir lá na sua casa e lhe dizer isso. Então, criança, vocês sabem mais ou menos que profeta é esse que eu estou falando, criança? Quem sabe aí? Muito bem, criança. É o profeta Jonas. Jonas era um profeta muito obediente. Ele sempre obedecia a Deus. Quando foi um certo dia, tinha uma cidade muito bagunçada, criança. Uma cidade que gostava muito de bagunça, de brigar um com o outro. Criança não obedecia aos mais velhos. O rei daquela cidade só queria saber de comer e de beber e não gostava de botar ordem na sua cidade. Então Deus viu aquilo e ficou muito chateado. Aí disse, já sei o que é que eu vou fazer. Vou mandar o meu profeta naquela cidade levar a minha palavra para ele. Aí Deus chegou para Jonas, criança, e disse, Jonas, aí Jonas, fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus disse para Jonas, eu quero que tu vá à cidade de Nínive, Jonas, e diga lá para aquele povo, que fale do meu amor para ele, diga para ele que se ele não obedecer, eu irei destruir aquela cidade em 40 dias. E Jonas, criança, não queria obedecer. Jonas, criança, ele disse, eu vou fugir de Deus. Mas a gente foge de Deus, criança? Ó o dedinho. Não. Sabe por quê? Porque Deus, ele está vendo tudo que a gente faz, criança. Se a gente fizer algo de errado, ele ali está olhando, está muito chateado com tudo aquilo que a gente está fazendo. Então ele manda a criança, um profeta, dizer, procure obedecer a mamãe e a papai, e não é isso? E não fazer nada de errado para que Deus fique alegre, criança. Não é isso? E aquele profeta Jonas, ele disse, eu vou fugir de Deus. Aí começou a caminhar, aí pelas montanhas, e chegou numa praia e viu um barco, criança, um barco de pescadores. E ele pediu para aqueles pescadores para ir com ele para a cidade de Társio. Então, criança, aqueles pescadores, ele atendeu Jonas e disse, pode sim, Jonas, pode vir comigo, que você chegará lá naquela cidade de Társio. E Jonas chegou naquele barco e falou até do amor de Deus para aqueles pescadores, criança, porque aqueles pescadores, ele gostava de adorar a outros deuses, sabe, criança? A uns deuses, a umas estátuas de barro, que não tinha nada a ver. Uma estátua que não fala, não é isso? E Jonas começou a falar do amor de Deus para ele, do verdadeiro Deus para ele. Só que depois que Jonas falou, ele, criança, adormeceu e ficou lá dormindo. Só que de repente, criança, Deus estava, só observando Jonas. E Deus começou, criança, a mandar chuva, a trovejar. E começou aquele barco, criança, a balançar para um lado, a balançar para o outro. E os pescadores ficaram tudo apavorados e disse, eu vou jogar essas malas para fora, criança, essas bagagens, para poder esvaziar e o barco ficar mais maneiro e o barco não a virar. Mas só, criança, que não, adiantou, porque era Deus, criança, que estava fazendo aquilo, porque Jonas queria fugir e Deus não queria que Jonas fugisse. Deus queria que Jonas levasse a sua palavra para aquele povo. E Deus continuou o barco a querer virar para um lado e para outro. E os pescadores disseram assim, tem algo de errado. Foi quando Jonas apareceu, criança, e disse
que era por causa dele que aquilo estava acontecendo, que Deus estava muito chateado, estava mandando aquela chuva, aqueles trovão para que aquele barco afundasse. Mas se os pescadores jogassem ele para fora do barco, o barco ia acalmar. E, criança, aqueles pescadores com muita pena tiveram que jogar Jonas, criança, no barco. E o que aconteceu, criança? O que aconteceu foi que quando Jonas, criança, foi jogado naquele barco, jogado daquele barco para fora no mar, Jonas foi, caiu e de repente apareceu um peixe enorme, criança, que engoliu Jonas. E Jonas, criança, ficou na barriga do peixe. E agora, criança, o que iria acontecer com Jonas? E aquele peixe, criança, começou a nadar com Jonas na barriga dele. E Jonas começou a orar, criança, a pedir perdão a Deus, a dizer que ele iria levar a mensagem que Deus tinha mandado ele levar. Como é bom, criança, obedecer, não é isso? Então, Jonas viu que o que ele tinha de fazer era obedecer a Deus. E tudo ficava certo. Mas Jonas passou, criança, 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E Jonas, quando Deus viu que verdadeiramente Jonas estava arrependido de tudo o que fez, aí Deus fez com que aquele peixe vomitasse Jonas na praia, criança. E Jonas ali ficou na praia e Deus disse para Jonas: Jonas, agora vai, que a cidade de Nínive é logo aí atrás dessa praia. Então vai lá e leva a minha palavra que eu te mandei. E Jonas foi, criança, caminhou para aquela cidade e começou a falar do amor de Deus. Falou para as crianças não fazer aquilo que estava fazendo com os mais velhos. Falou para os mais velhos que procurasse ser obediente e não ficasse brigando. E falou para o rei daquela cidade para procurar colocar ordem naquela cidade. E se eles não obedecessem, Deus ia destruir aquela cidade em 40 dias. Então Jonas, criança, ele deu a sua palavra, falou para aquele povo e foi-se embora para um certo lugar e ficou lá descansando, esperando que Deus destruísse aquela cidade. Mas só, criança, não sabia Jonas que aquela cidade ouviu o que ele falou e obedeceu, não é isso? Acreditou. Então, criança, aquela cidade se arrependeu de tudo que estava fazendo e começou a fazer tudo diferente, a orar, a buscar a Deus, não é isso? A fazer as coisas certas. Aquele rei começou a colocar ordem naquela cidade e Jonas viu que Deus passou os 40 dias e Deus não destruiu a cidade. E Deus disse a Jonas: Jonas, volta para casa. E Jonas foi muito chateado porque ele achava que Deus ia destruir aquela cidade. E foi-se embora. E quando chegou caminhando no sol quente, quando chegou em certo lugar, criança, Jonas desmaiou de fome, de sede. O sol muito quente. E o que foi que Deus fez, criança? Porque Deus cuida do seu povo. Não é isso, criança? Então, Deus fez com que, criança, nascesse do dia para a noite uma árvore naquele lugar que Jonas estava. E Jonas, quando se levantou, ele viu aquela árvore linda, bonita, e pegou logo uma fruta para se alimentar e começou a se alimentar e gostou, criança, daquela árvore ali naquele lugar e descansou novamente. Foi dormir Jonas. Quando de repente, criança, quando Jonas acordou, aquela árvore tinha morrido. E Jonas ficou muito chateado, muito triste, porque Deus tinha deixado um verme destruir aquela árvore. E Jonas ficou chateado e Deus disse para Jonas: Jonas, como é que tu fica triste, Jonas, com a árvore que tu nem plantaste, Jonas? Imagine eu com aquela cidade que eu criei, Jonas.
Ver aquela cidade ser destruída, aquele povo ser destruído, Jonas. E aquela árvore tu nem plantasse e tais assim tão triste, Jonas. Volta para casa, Jonas, e fala do meu povo. Fala o que eu fiz contigo, Jonas. E Jonas voltou, criança, para casa dele e começou a falar para aquele povo o que Deus tinha feito com ele, que ele fugiu, que ele foi engolido pelo peixe e passou 3 dias na barriga do peixe e Deus fez com que aquele peixe vomitasse Jonas para fora e até Jonas levar a sua palavra. Então, criança, a gente devemos procurar obedecer e escutar a palavra de Deus e fazer as coisas certas, criança, e não achar que Deus não está nos vendo, porque Ele está sim nos observando e nos vendo. Então, criança, vamos agora fechar os nossos olhinhos e orar com a tia, não é isso? Para Papai do Céu nos proteger e nos abençoar. Papai do céu, estamos mais uma vez aqui na tua presença, te agradecendo por este momento, Senhor, que tu tens nos concedido. Abençoa, Jesus, cada um das tuas crianças, abençoa a mamãe, o papai e todo o teu povo, Jesus. Em teu nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora, criança, a gente vai cantar um corinho. Quem sabe, criança, o corinho de Jonas? Vamos cantar com a tia? Vamos lá. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu num barco e fugiu do Papai do Céu. Veio a tempestade, deixou confusão. Quando afundou o barco, pensou uma canção. Joga Jonas no mar. Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude, assim Jonas orou. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou. Ele se arrependeu. Deus fez o grande peixe cuspir Jonas em terra firme. Então ele se salvou e aprendeu a lição. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu num barco e fugiu do Papai do Céu. Veio uma tempestade, deixou maior confusão, afundou o barco, mas virou o capitão. Jonas no mar. Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude, assim Jonas orou. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou. Amém, criança! Me aguarde, criança, que da próxima vez tem nova história para vocês. Peça a mamãe e a papai para ver a história, tá certo, criança? Estou com muita saudade, mas breve a gente estaremos de volta. Um beijo!